Olá, boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, oferecido pelo nosso Pronto Socorro Espiritual, Prozebem. Para darmos início, quem quiser pode separar sua água para que seja fluidificada pela espiritualidade que sempre nos acompanha e nos assiste nos trabalhos do Evangelho. E para darmos início, eu vou ler uma mensagem preparatória do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorinho. Estude na sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Para a gente dar continuidade aos nossos estudos, eu vou ler uma mensagem, uma oração, me perdoe, se chama Oração por Entendimento, que é de Emmanuel. E Emmanuel nos diz, para darmos início também vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, aproveitar essa oportunidade que estamos tendo de conversarmos com Deus, com a espiritualidade amiga, agradecermos por todas as bênçãos da nossa vida. E Emmanuel, ele nos diz, Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que, somente assim, as bênçãos que nos concedes podem fluir, através de nós, em nosso apoio em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam à vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja. E a passagem do Evangelho que eu trouxe hoje para que a gente possa refletir está no capítulo 3 do Evangelho, que fala sobre as muitas moradas na casa de meu Pai. E eu separei para a gente os itens 13 a 15, que fala justamente sobre os mundos de expiações e de provas. E Santo Agostinho, em Paris, 1862, ele nos diz assim, que vos direi, que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. E ele fala justamente isso, por quê? Porque nós estamos aqui, não estamos reencarnados na Terra, que é um planeta de provas e expiações, nós estamos vivenciando aqui na prática o que ele nos diz, todas as dificuldades. Então, quem melhor de nós, para sabermos do que ele está falando? E a superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Ou seja, os mundos de provas e expiações não são os primeiros mundos. Existem ainda mundos, a gente sabe, estuda na doutrina que nós temos 5 categorias de mundos, certo? E que o primeiro são os mundos primitivos, quando nós acabamos ainda de ser formados, criados, estamos iniciando a nossa existência. Então, quando nós passamos para uma segunda etapa, que seriam os mundos de expiações e de provas, que é o mundo atual que nós estamos vivendo, é isso que ele nos diz aqui, que não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador, porque nós já temos um histórico nas nossas vidas. E quando nós estudamos, nós aprendemos que nos mundos de expiações e de provas, que é a nossa atual condição aqui do planeta Terra, a predominância é do mal. Então, essa é a razão, porque neste planeta o homem ainda vive por tantas dificuldades e por tantas misérias. E ele continua,
que suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, ou seja, já fomos piores do que somos hoje, né? Nós já evoluímos alguma coisa. Mas também os numerosos vícios, ou seja, as nossas imperfeições, né? Elas nos inclinam ainda a essas questões tendenciosas que nos prendem a esse mundo ainda. São um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Então, na Terra, Santo Agostinho, né, nessa mensagem, ele nos diz que os espíritos em expiação, né, se pode assim dizer, os seres estrangeiros, indivíduos que já viveram em outros mundos, né, eles retornam aqui para expiarem. Como a gente viu, nós viemos dos mundos primitivos. Por lá fizemos algumas coisas que nós precisamos expiar, e é por isso, mas também já evoluímos. E aí nós caminhamos para esses mundos de provas e expiações, para que a gente possa resgatar e expiar aquelas nossas faltas, certo? Então a gente está caminhando, e nós estamos tendo a oportunidade de aqui, nesse planeta, nesse momento, resgatarmos essas nossas faltas, certo? E aí ele continua ainda nos dizendo que, não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. Ou seja, se a gente está aqui é porque a gente está necessariamente expiando? Não. O que é que o Evangelho nos diz? Que as raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Ou seja, por mais que nós estejamos ainda aqui em expiação, nós já evoluímos um pouco, diferente daqueles espíritos que ainda estão nessa, como ele nos diz aqui, nessa semi-civilização, os espíritos ainda chamados selvagens, né? Então, melhoramos um pouquinho. Esses espíritos, eles estão como se estivessem em um estágio, aprendendo um pouco com outros espíritos que são mais evoluídos moralmente do que eles, certo? E aí, ele continua, que essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, elas também estão caminhando. E aí diz que os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir como estrangeiros. Por quê? Porque já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, como a gente sabe, a predominância do mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. Ou seja, nós sabemos sobre a história dos exilados de Capela, que eram espíritos intelectualmente evoluídos, mas que moralmente ainda precisavam de um auxílio. E aí o que foi feito? Esses espíritos, eles vieram para o nosso planeta para nos auxiliarmos aqui, auxiliarmos os espíritos que aqui estavam nessa parte da intelectualidade, de auxiliar para que nós pudéssemos evoluir e assim, dessa maneira, eles tivessem a oportunidade de aprender e evoluir moralmente. Então, a felicidade, ela não pode existir ainda na Terra, né? Nós que às vezes buscamos, não consigo ser feliz, não vamos ter essa felicidade absoluta aqui no planeta, né? Porque as criaturas humanas que estão aqui, elas se encontram endividadas, né? Nós estamos intoxicados pelos nossos vícios, pelas nossas imperfeições, estamos ainda em despreparo, certo? E a gente não consegue ainda contemplar a grandeza das paisagens que cercam o nosso planeta, porque a nossa imperfeição, os nossos olhos, eles estão tão cegos, tão blindados ainda pelos nossos vícios e pelas nossas imperfeições, que a gente não consegue contemplar o positivo, o bom. Então, nós ainda temos, ainda em nós, a predominância do mal,
certo? Mas é reencarnando, retornando aqui para esse globo, que a gente vai conseguir essa edificação, né? Que a gente vai conseguir trabalhar o que a gente precisa e como? Através do sacrifício, certo? O caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino é através justamente do quê? Dessa expiação das nossas faltas, que nós vemos como sofrimento, como dor, mas que no fundo e na verdade são aprendizados para nós. Então depende de nós olharmos, enxergarmos com um presente, né, pela justiça divina, um presente de Deus, para que a gente possa reparar as nossas faltas. Porque se nós não tivéssemos essa oportunidade, como é que a gente conseguiria prosseguir? Como iríamos prosseguir com tantos débitos, com tantas dívidas? Então, continuando aqui, ele ainda nos diz: é por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, porque as raças primitivas, elas ainda não tiveram esse despertar, certo? Não tem ainda o senso moral, não é ainda aflorado nela, porque elas ainda estão no estágio inicial da sua evolução. Então, ele continua ainda nos dizendo que a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, porque não existe só o planeta Terra. Todos os espíritos não estão encarnados. O mundo de provas e expiações existem vários. A nossa galáxia é imensa, existem inúmeras, infinitas galáxias, então seria muita pretensão nossa achar que existe apenas esse mundo de provas e expiações. E aí ele diz em que as variedades são infinitas, mas têm por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, se nós não agimos, se nós não andamos em consonância com as leis divinas, nós acabamos cometendo as faltas. E essas faltas são elas que nós precisamos reparar, certo? E ele diz que nesses mundos, os espíritos exilados, eles precisam lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então, a gente tem que ver, utilizando inclusive essa palavra que ele coloca aqui, né, que Deus coloca um castigo proveitoso para o progresso do espírito, porque nós aqui, nós estamos passando por esse processo de reparação dos nossos erros. Então, a Terra, ela vai também, como a gente já sabe, deixar de ser um mundo nesse estágio de provas e expiações, e vai passar a ser um mundo de quê? De regeneração, né? Porque, como tudo na natureza, o nosso planeta ele também está submetido à lei do progresso. Então, a Terra ela precisa progredir. A Terra, nós espíritos não ficamos estagnados no nível ali dos primitivos ou nesse nível que nós nos encontramos. Nós vamos evoluir. E para a gente habitar um planeta de regeneração, um mundo de regeneração, a gente precisa acompanhar aquilo ali, certo? É como um aluno que está na escola, para ele passar de ano, ele precisa ter conhecimento das matérias, para que ele possa acompanhar o próximo nível, certo? Então, seja materialmente, seja moralmente, seja fisicamente, todo o nosso planeta, nós, vamos passar também por essa transformação. Moralmente, os espíritos eles vão se depurar, certo? É preciso que haja essa depuração, essa transformação moral. E aí esses progressos eles vão se realizando paralelamente, certo? Melhorando a habitação, vai também aprimorar o nível dos habitantes que habitam ali naquele planeta, certo? E o nosso planeta, ele também vai passar por essa transformação. A gente vê que ele já está passando, já vem um tempo, muito lógico que por causa, inclusive, das nossas escolhas aqui para o nosso planeta, e isso acaba gerando consequências, mas quando a gente estuda a lei de destruição, a lei de destruição pela lei divina, ela não é apenas uma lei de destruir para finalizar e acabar.
Pelo contrário, a lei de destruição, pela visão espírita, pela visão da doutrina, é a transformação. E é isso que está acontecendo com o nosso planeta, é isso que está acontecendo com nós. Nós estamos deixando esse mundo de expiações, nós estamos deixando os nossos vícios, as nossas imperfeições aqui nesse planeta e estamos caminhando para esse novo mundo. Agora, existe também uma observação. Não são todos, né? Se nós não acompanharmos o progresso moral do novo planeta que está por vir, o mundo de regeneração, nós não poderemos permanecer aqui. Teremos que ir para um outro planeta, um outro mundo de provas e expiações, até que a gente consiga nos depurarmos, nos elevarmos moralmente, espiritualmente e possamos, quem sabe, retornar aqui ao planeta Terra já como um mundo de regeneração, certo? Então, para que a felicidade ela impere aqui na Terra, é preciso que povoem apenas os espíritos bons, aonde o bem prevaleça, certo? E eles se dediquem a isso. Então, a gente já está caminhando para isso. É importante que a gente comece a se preparar. Vamos praticar a caridade, vamos praticar a empatia, a resignação, vamos exercitar a autotransformação, a nossa reforma íntima, que é isso que a doutrina ela nos pede, que ela nos clama a fazer. Porque a gente não consegue mudar o mundo exterior se a gente não mudar o nosso mundo interior. Então, precisamos deixar dentro de nós primeiro que o mundo de provas e expiações se extingua, se transforme aqui dentro de nós no mundo de regeneração, para que a gente acompanhe essa transformação que está se passando em torno de nós, certo? E aí essa foi o tema do Evangelho que a gente trouxe para poder conversar, para a gente poder refletir um pouco. E para a gente finalizar, convido a todos a fechar os olhos, elevar os pensamentos. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no santo nome do Senhor Jesus, de estarmos aqui unidos, refletindo sobre o Evangelho, sobre os seus ensinamentos, sobre os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Agradecer pelo teto que nos abriga, agradecer por cada benfeitoria, Senhor, por cada oportunidade. Sabemos que existem irmãos em piores condições, que possamos agradecer, nunca reclamar. Agradecer a tudo que nos acontece, porque sabemos que tudo, Senhor, é uma chance, é uma oportunidade para o nosso crescimento. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, a saúde dos nossos familiares. Amparai por aqueles irmãos que agora padecem nos leitos de hospitais, por aqueles irmãos que agora vão dormir ao relento, sem um alimento. Tende piedade e compaixão, Senhor. Auxilia-nos, Senhor. Que possamos ter um final de tarde de muita paz, de muita luz. Que assim seja. Obrigada a todos, até o próximo.